Por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 11. Eu gostaria de meditar com você dos versículos 1 até o versículo 11. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes de Gileade disseram a Naás: faça uma aliança conosco, e nós o serviremos. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei uma aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim, trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes de Gileade disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. E quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram esse caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes de Gileade haviam relatado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois e cortou-os em pedaços e os enviou em todo o território de Israel por meio de mensageiros que disseram: assim fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel haviam 300.000, e dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram e anunciaram isso aos homens de Jabes de Gileade, e esses se alegraram. Então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer conosco o que quiserem. Aconteceu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Amém. Vamos orar? Senhor, lida está a tua palavra, que é tão poderosa, tão eficaz para falar aos nossos corações. Ela, na verdade, Senhor, é como uma espada de 2 gumes que separa no nosso interior, que faz, ó Deus, discernir aquilo que pensamos, que imaginamos. Então te peço, por favor, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite através desse texto da tua palavra. Aplica, Deus, a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a visão é muito importante. Nós devemos proteger a nossa visão. Mas antes de chegarmos no ponto da visão, eu gostaria que você pensasse comigo na história desse rei, na história desse homem, na história de Saul. Quando você analisa Saul num quadro geral, você vai identificar Saul como um homem mau. Se você fizer uma análise geral do homem Saul, você vai identificá-lo como um homem mau. Mas se você fizer um recorte progressivo do desenvolvimento da vida de Saul, você vai ver que de fato aquele homem não era mau, mas aquele homem ele vai se distanciando do caminho do Senhor e por isso a vida dele não acaba bem. Mas aquele homem era um bom homem. Por exemplo, nós olhamos para Davi e dizemos: Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque as Escrituras afirmam dessa forma. Mas quando nós olhamos para a história da relação de Davi com seus filhos, nós vemos que tem um filho de Davi que tenta tomar o reinado. O outro, além de tentar tomar o reinado, tenta matá-lo. Nós vemos que tem filho de Davi que abusa sexualmente da irmã. Nós vemos que a família de Davi é completamente enlouquecida ou enlouquecedora. Mas quando você vê a família de Saul, Saul morreu em guerra e os filhos dele estavam ao seu lado até na hora da morte. A filha de Saul, ela não fugiu com Davi, mas ela ficou aonde Saul estava.
Isso aponta para nós de que Saul, apesar de ser um homem que se distanciou da vontade de Deus, ele era um bom pai. Ele era um bom pai. Saul é alguém que o Talmud, é um livro de tradição judaica, vai dizer que foi um rei que trouxe infraestrutura para Israel. Ele investiu, ele organizou, ele foi um rei comparado ao rei Josias. A diferença é que, além de Josias trazer infraestrutura, Josias foi um homem que andou com Deus o tempo todo, a vida toda. Mas Saul, em algum momento, fraquejou e saiu da fé. Por isso, eu e você precisamos estar ligados, conectados nisso, porque a caminhada da fé é uma caminhada que se dá a cada dia. Cada passo que a gente está, são as nossas decisões que tomamos a cada dia. Como bom batista, eu não posso acreditar em perda de salvação, porque a Bíblia fala sobre a perseverança dos crentes, perseverança dos salvos. Mas o salvo precisa perseverar. A sua salvação, o ato de entregar a vida a Jesus é definitivo. Mas a característica de que o que aconteceu na sua vida é real, é que agora você não vive mais no pecado, você vive correndo do pecado. Antigamente você ia na direção do pecado, hoje você vai correndo do pecado. Pecado na vida do crente é um acidente. Saul começou bem, mas terminou mal. Começando ou falando sobre o começo de Saul, nós podemos pensar o seguinte, entender o seguinte: naquele momento da história, o povo de Israel pede um rei. Queremos um rei como das outras nações. Samuel era um juiz. O juiz não era um rei, o juiz ele não tinha um reinado, ele não tinha sucessão no trono, mas ele era alguém que era levantado por Deus num período da história para trazer gerência sobre aquele povo. E assim era Samuel. Samuel gerenciava aquele povo, só que particularmente Samuel, ele amava a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que ele andava, percorria todo Israel, pregando, ensinando a palavra de Deus. Samuel fazia isso. Então o povo se levanta e diz assim: Samuel, os seus filhos não andam nos seus caminhos. Então nós queremos um rei, como todas as outras nações têm. Aquilo foi uma punhalada no coração de Samuel. Sabe, quando você se dedica na sua vida para algo ou por alguém, e aquela pessoa naquele momento, ao invés de te honrar, aquela pessoa vira as costas para você, ela não te honra, ela não te dá o valor que você entende que merece, ou que mereceria receber dela. Samuel dedicou a vida ao povo, desde pequenininho, gente, desde criança. A mãe dele dava uma estola sacerdotal para ele pequenininho, para ele servir a Deus. Samuel dedicou toda a sua vida, a profissão de Samuel, servir a Deus e servir ao povo. Mas naquele momento o povo chega para Samuel e diz: olha, chega Samuel, passa Samuel, queremos um rei como todas as outras nações o têm. Samuel leva essa questão ao Senhor, e o Senhor, que vê para além da superfície, ele vê de forma profunda, ele diz para Samuel o quê? Samuel, olha, não foi você que foi rejeitado não, Samuel. Samuel, você não era o rei de Israel não. O rei de Israel é Yahvé. Eles rejeitaram a Deus. Eles rejeitaram o governo do Senhor por um governo humano. Eles queriam ser governados como as outras nações eram, por um rei. E mais para frente, a gente vai ver por que o povo queria isso. Mas, na verdade, aqui já nesse aspecto, nós podemos aplicar na nossa vida, de que muitas vezes nós queremos direcionar os nossos passos com a nossa própria mente, com a nossa própria intenção, com o nosso coração. Vale aquilo que nós queremos fazer. É como se nós nos colocássemos na posição de Deus das nossas próprias vidas, de deuses das nossas próprias vidas. É como se nós disséssemos para Deus: ei Deus, não precisa direcionar minha vida, não precisa dirigir todas as áreas da minha vida, deixa que eu dirijo a minha vida. Ebenezer Bittencourt, pastor de São Paulo, líder do Instituto Haggai, ele conta uma ilustração de que a nossa vida é como um carro e a nossa mente é como um motorista. Então, em dado momento, nós paramos na estrada e encontramos com Jesus e dizemos: ei Jesus, entra no meu carro, eu vou te dirigir, eu quero o Senhor na minha vida. Só que Jesus, ele conversa com a gente e fala assim: para que eu entre no seu carro, é necessário que eu sente no banco do motorista.
porque eu só entro no seu carro se for para ser o motorista. E a gente fala, tudo bem, Jesus, então o Senhor é o motorista. Jesus vai lá e senta no banco do motorista. Mas na primeira curva, Jesus, está ficando difícil, deixa que eu vou dirigir aqui. Deixa que eu vou dirigir esse pedacinho aqui. Sabe, às vezes, alguns maridos, quando estão ensinando as suas esposas a dirigirem, eles fazem isso, não, chega, deixa que daqui para lá eu dirijo. Alguns pais, quando estão ensinando seus filhos a dirigirem, falam, não, a calota, você arranhou a calota. E algumas esposas, quando estão ensinando também seus maridos, seus pais ou suas amigas a dirigirem, também passam mal com a mão na cabeça, porque sabem que o carro fica meio danificado. Na verdade, alguns irmãos oram para que o Senhor coloque postes de borracha no Rio de Janeiro, mas eu creio que essa oração não será atendida. Mas, irmãos, na verdade, é que nós queremos tomar o controle do carro da nossa vida. E muitas vezes até chamamos Jesus para participar, até chamamos Jesus para governar, mas é um governo restritivo. Não é um governo integral, é como se Jesus tivesse gerência sobre algumas áreas da nossa vida, mas na base ali no nosso coração, nós continuamos nos governando. E é isso o que é propagado nesse tempo, porque nesse tempo muito se tem dito sobre o seguinte, olha, você precisa ser protagonista na sua vida, você precisa ser senhor da sua vida, você é o ator principal da sua história. Só que, na verdade, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele, Cristo, se torna a pessoa mais importante das nossas vidas. Na verdade, Jesus é o ser humano perfeito, e nos tornar parecido com Cristo é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, e é nos tornando parecidos com Jesus que nos tornaremos seres humanos melhores. Por isso devemos deixar que Cristo domine, por isso devemos deixar que Cristo direcione as nossas vidas. Mas Saul, o rei, é ungido, e o reinado dele começa. E como eu falei para vocês, começa muito bem, começa com humildade. Sabe, primeiro Saul, ele diz para Samuel que vai ungí-lo, eu sou o menor, a casa do meu pai é pequena, minha tribo é pequena, como pode eu ser o rei de Israel? Humildade. Eles sabiam quem ele era, sabiam onde é que ele estava. Irmãos, quantas vezes nós não temos a mesma humildade diante da presença do Senhor? Devemos saber quem nós somos. Sabe, às vezes o bichinho da vaidade pica o nosso coração e a gente acha, se eu tivesse no lugar do fulano, minha decisão seria assim. Se eu tivesse em tal lugar, eu faria isso. Eu me coloco na posição de criticar outras pessoas. E quando eu critico alguém, eu estou sempre dizendo que eu, no lugar daquela pessoa, tomaria uma atitude melhor que ela. É necessário que tenhamos humildade em nossos corações. Saul era humilde, Jesus, o Senhor de toda a glória, se fez como um humilde servo para nos salvar. Então é necessário que nós também vivamos a humildade nas nossas vidas. Saul, mesmo sendo ungido rei, a Bíblia fala, o texto que nós lemos, ele não foi ungido rei e falou assim, agora eu estou num palácio. Agora construa um palácio que eu vou ficar. O texto aqui que nós lemos fala que Saul, quando ele estava vindo do trabalho, ele encontrou as pessoas chorando. Então, não é porque ele foi ungido rei que ele deixou de trabalhar. Na verdade, quanto mais importância, ou quanto mais nós galgamos lugares na fé, quanto mais você cresce, quanto mais você vive com Deus, quanto mais você se desenvolve, mais trabalho você vai ter. Eu conversava tomando um café com o pastor da Igreja da Fundação, Igreja Batista da Fundação, aqui do outro lado da Avenida Brasil. Isso foi no finalzinho do ano passado. E ele disse para mim, pastor, o primeiro ano de ministério dá muito trabalho. Então, irmão, esteja atento, esteja preparado, porque o primeiro ano dá muito trabalho. Eu falei, o primeiro ano, os outros são mais tranquilos? Ele disse, não, os outros dão mais trabalho que o primeiro, mas é importante que o irmão esteja atento no primeiro ano, para que possa passar por ele. Irmãos, na caminhada da fé, existe trabalho a ser feito. O Senhor, Ele não chama pessoas que estão na inércia. Por incrível que pareça, o Senhor não chama pessoas que não estão fazendo nada, mas o Senhor se compromete ou compromete pessoas que já estão envolvidas na caminhada de alguma forma. O Senhor chama pessoas que estão dispostas a trabalhar, erguer ou baixar as mangas, serem convocadas e chamadas para o trabalho. Vocês foram convocados hoje para o trabalho, há tanto para fazer,
Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e o que você vai fazer? O que você vai fazer diante desse chamado? Saul, ele quando é ungido, algumas pessoas se levantam contra ele e perguntam: quem é esse? Quem é esse Saul? A Bíblia chama de homens vadios, é essa a expressão que a Bíblia usa em português, mas a tradução ali era homens que não eram comprometidos com o reino, com o trabalho, com a guerra. Eram pessoas que queriam ficar à margem. Irmão, quem critica geralmente não está trabalhando. Quem está trabalhando não tem tempo para criticar porque está envolvido no trabalho. É isso aqui que o texto está falando. Aquelas pessoas estavam à margem, não faziam nada, então elas ficavam criticando, porque era o que elas tinham para fazer. Mas Saul, mesmo sendo criticado por essas pessoas, na hora que teve oportunidade, ele não matou essas pessoas. Ele não lançou mão na vida daquelas pessoas, não. Ele disse: olha, hoje Deus operou uma grande vitória em Israel, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Ele fala isso no final do capítulo 11. Então, irmãos, características de pessoas que são direcionadas por Deus, elas têm vida humilde, elas também continuam trabalhando e elas não se vingam dos seus opositores. Não devemos ser autoritários, irmãos. Na verdade, nós devemos ser humildes e devemos tratar bem aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós nos empenhamos em criticar a vida de outras pessoas, nós deixamos de enxergar os nossos próprios erros. E como é importante, quando eu e você podemos ver os nossos próprios erros. A palavra de Deus diz que se nós nos julgarmos, nós não seremos julgados pelo mundo. Mas à medida que nós não nos avaliamos, que nós não nos julgamos, nós somos julgados pelo mundo lá fora. Nós podemos nos corrigir porque temos a consciência e temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Por isso nós podemos nos corrigir. Mas se não nos corrigirmos, seremos corrigidos pelo mundo lá fora. A palavra de Deus diz que você é sal da terra, você é a luz do mundo, e o sal ele serve para salgar, mas quando ele deixa de salgar, ele vai servir para ser pisado, ele vira pavimento de estrada romana, ele é pisado. Eu e você fomos chamados por Deus para fazer diferença nesse mundo. Nós devemos emitir comentários que edifiquem a vida de pessoas, que incentivem pessoas a sair do pecado. Nós não devemos emitir comentários ou emitir palavras que façam com que pessoas desistam da caminhada da fé. Nós precisamos olhar as pessoas que estão do nosso lado como irmãos, e mais que isso, nós precisamos olhar as pessoas que estão do nosso lado como pessoas as quais Jesus ama. Sabe aquela pessoa chata na faculdade? Aquela pessoa que você não quer sentar do lado, aquela pessoa chata na escola? Vou falar baixinho, até talvez chata na igreja. Sabe aquela pessoa chata no trabalho, chata na família? Pois bem, Jesus ama essa pessoa de tal maneira que se entregou na cruz do Calvário para a remissão dos pecados dela também. E você é agente, você é um instrumento do amor de Deus para alcançar a vida dessas pessoas. Saul foi aquele que foi separado por Deus para essa missão. Mas o texto diz que Deus o chamou para um serviço. Deus pediu que Saul fosse à guerra. Saul se preparou para ir à guerra. Saul se levantou como um juiz, como um rei, para ir à guerra. Afinal, havia sido para isso que ele tinha sido ungido. Sim, porque se você ler com detalhe o livro de Samuel, o próprio livro de Samuel no capítulo 12, se você ler o 10, você vai perceber o seguinte: o povo diz assim para Samuel: Samuel, seus filhos não andam no seu caminho, então queremos um rei como das outras nações. Só que Samuel no capítulo 12 responde o povo. E quando ele responde ao povo no 12, ele fala assim: quando vocês se viram cercados por Naás, vocês pediram um rei como as outras nações. A acusação que o povo fez a Samuel não era um motivo cabal. O que o povo, na verdade, vivia era com medo da guerra. E por que esse povo tinha medo da guerra? Porque os juízes não eram um tipo de governo centralizado. Os juízes eram governos que eram levantados por Deus, de acordo com a necessidade. O pastor Tinoco, professor do seminário Betel, ele faz uma explicação maravilhosa sobre isso.
Se Israel andasse de acordo com a vontade de Deus, Israel estava debaixo da mão de Deus. Só que quando Israel pecava, a mão de Deus ficava aqui e Israel saía de baixo. Então pegava a chuva, pegava as consequências do pecado. E aí o povo se arrependia e Deus levantava um juiz. Geralmente, qual era a consequência do pecado? A invasão por outros povos. Então, o que Israel propõe naquele momento, segundo o pastor Tinoco? O que Israel propõe naquele momento é o seguinte: olha, vamos ter um rei, vamos ter um exército, vamos ter um governo, porque o padrão de Deus é muito alto. E de vez em quando a gente vai pecar, de vez em quando a gente vai escorregar, de vez em quando a gente vai cometer um pecado. Quando vier o exército, a gente já tem um exército para lutar contra eles. Parece que é exatamente isso que Samuel está dizendo para o povo. Quando vocês viram Naás, vocês pediram um rei como das outras nações. Irmãos, a nossa vida precisa ser vivida na dependência do Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos direciona. Você precisa tomar decisão, sair do trabalho, ficar no trabalho, vender um carro, comprar um carro, se mudar de casa, ficar perto da casa. Você precisa tomar decisão, então é necessário que essa decisão seja colocada diante do altar do Senhor. Nós humildemente precisamos ouvir a voz do Senhor, porque ela direciona os nossos passos, direciona as nossas vidas. Nós não precisamos criar subterfúgios humanos para fazer com que a nossa vida vá bem, porque não vai, não vai. Só existe uma chance de vivermos uma vida de fato verdadeira, abundante, que glorifique a Deus. É vivermos uma vida debaixo da vontade de Deus, debaixo do padrão do Senhor, debaixo dos preceitos do Senhor. Ainda que pareça ser legítimo. Sabe, Abraão, ele queria ter um filho, era promessa ao filho. Mas o filho era promessa para ele e para Sara, dentro do casamento. Era legítimo ter um filho, Deus tinha prometido o filho, mas ele decidiu arrumar uma concubina para, através dela, ter um filho. Que confusão que isso deu na Bíblia. Que confusão que isso deu na história. Que influencia até os nossos dias hoje. Irmãos, nós não podemos criar soluções nossas para os nossos problemas, mas nós devemos colocar a nossa vida na mão de Deus. Warren Wiersbe, ele diz que o homem confiou, ou o povo de Israel confiou no homem feito de pó, ao invés de confiar no Deus vivo, que por longa data havia demonstrado o seu poder e o seu amor pelo povo. Não deixe de confiar em Deus. Por mais difícil que pareça, por mais complicada que pareça a situação, não deixe de confiar em Deus, porque é o Senhor que está no controle da sua vida e o livramento, a boa palavra, ela sempre virá da parte de Deus. Mas os inimigos vieram. Havia um desafio. O desafio aqui são os amonitas. Amonitas, de certa forma, eram parentes dos israelitas, porque Amon, assim como Moabe, foram filhos de Ló, filhos de uma relação incestuosa de Ló com suas duas filhas. Nasceu Amon, e dali foi gerado um povo. E você arregala o olhão e fala assim: pastor, onde é que você tira essas histórias todas? Eu falei: da Bíblia, porque está na Bíblia. Porque a Bíblia não mascara os nossos erros, a Bíblia não encobre as nossas mazelas. Nós, enquanto seres humanos, de fato somos caídos, mas é a graça de Deus que nos restaura e que nos mantém de pé. É somente o Senhor Jesus que nos permite ter um relacionamento profundo com Ele. Porque eu e você não merecemos. Não acredite que você merece mais do que o seu irmão, porque você não merece. Assim como eu também não mereço. Os amonitas, eles são parentes dos israelitas, mas eles se levantam e eles vêm contra Ló. E a proposta deles, aquele homem Naás, ele tinha um exército poderoso. Ele entendeu que ele não precisava negociar com ninguém. Ele entendeu que ele não precisava nem de um cerco elaborado, de um cerco longo. Ele facilmente venceria aquela guerra. Ele entendeu que em toda Israel, ainda que todos os homens se levantassem, não conseguiriam vencê-lo. Então, quando em Jabes-Gileade, aqueles homens se levantam e dizem assim: dá um tempo, vamos negociar um acordo de paz. E ele disse: sabe qual é o acordo de paz que eu tenho com vocês? Arrancar um dos seus olhos. Eu quero que vocês fiquem cegos de uma vista.
A cegueira é ruim. Hoje, no nosso país, 6,5 milhões de pessoas possuem deficiência visual, sendo que 500 mil são completamente cegos. A deficiência visual é mais comum em pessoas idosas. 9,2% dos idosos eles possuem deficiência visual. E muitas delas são desenvolvidas por catarata e glaucoma. Catarata e glaucoma são frutos de um não acompanhamento. Então, se você tiver um acompanhamento médico prévio, é possível que você não tenha esses problemas. Você pode cuidar da sua visão e precisa cuidar da sua visão. Hoje no Brasil, o MEC, o Ministério de Educação, tem desenvolvido ações para incluir pessoas cegas na escola. Literatura em braille para que essa pessoa possa acessar, mas isso ainda é muito restrito. Nós vivemos um país ainda de muitas desigualdades, mas quando você começa a perceber algo estranho na sua vista, algo estranho na sua visão, você precisa cuidar disso. Irmãos, cuidem da sua visão. Enxergou alguma coisinha ali errado, vai no médico, procura para fazer o tratamento direitinho, principalmente se você vê que a idade está chegando. Eu fui na oftalma essa semana, o oftalmologista perguntou, tem alguém que possui glaucoma na sua família? Eu falei, não. Aí ela ainda assim foi lá medir a pressão dos meus olhos. Tem colírio certinho, tem tratamento certinho. Nós precisamos fazer os tratamentos que nos são apresentados, porque a medicina vem de Deus, amém? Esse amém foi devagar, gente. A medicina vem de Deus, amém? O Lucas era médico, escreveu um livro maravilhoso na Bíblia, era médico. E quem sabe nós não teremos médicos aqui também, amém? Ô Enem aí. Naás queria trazer cegueira àquele povo. Ele queria arrancar o olho direito. O olho direito era o olho, a maioria das pessoas são destras. Os espadachins eram destros, aqueles homens que manuseavam a espada. Você não consegue enxergar direito. Você perde pedaço da visão. Você perde parte da visão. O que aquele homem queria era dizer o seguinte, ele queria inutilizar todos os guerreiros daquele lugar. Irmãos, o nome Naás quer dizer serpente. É esse o significado do nome. A Bíblia fala de mais de um Naás. Talvez o rei, o governante dos amonitas, recebesse o título de Naás, serpente. Isso não é incomum. Por exemplo, em Israel, nós conhecemos Jesus como leão da tribo de Judá, mas a tradição judaica diz que todo rei descendente de Davi era chamado de leão da tribo de Judá. Era o leãozinho de Judá. Quando nascia um rei, eles diziam, esse é o leão da tribo de Judá. Por quê? Por conta da palavra de Jacó, quando antes de morrer disse a Judá, Judá é leão, e o cetro não se afastará dele. Então, às vezes, algumas comunidades associam o nome à figura de um animal, a figura de um animal forte, ao seu rei. É nos nossos dias que se usa a expressão que nós temos que voar como águia, e que a águia voa sozinha. Mas o crente não voa sozinho, o crente voa sempre acompanhado. Mas Naás era a serpente. A serpente queria tirar a visão daqueles homens. A serpente queria fazer com que aqueles homens não enxergassem. Assim também, o inimigo tenta tirar a nossa visão para que nós não possamos nos defender. E como é que ele faz isso, pastor? Ele faz isso quando nós deixamos de ler a palavra de Deus e trocamos por outros subterfúgios. E aí eu vou falar de algo delicado. Preste atenção, mas põe amor nas minhas palavras. Tem uma literatura, essa semana eu conversei com um amigo meu, fui na loja dele, na empresa dele, ele trabalha com uma editora, ele tem uma editora. E dentre o material que ele comercializa, tem um dos materiais que nós usamos para devoção, que eu não vou citar o nome. E ele disse para mim assim, o que você acha desses materiais de devoção? Livrinhos de devocional. Eu falei, eu acho que eles têm um papel. Só que, infelizmente, algumas pessoas têm confundido o papel desse livrinho. Porque Deus nos chamou para termos um relacionamento direto com Ele através da Bíblia Sagrada. Então, eu posso ter um livro de devoção? Eu posso ter um livro que alguém fez uma devocional? Posso. É pecado? Não, é até saudável. Mas eu não posso abrir mão do contato direto com a Escritura Sagrada para fazer com que aquele livro substitua o meu momento devocional.
Um comentário de alguém não pode substituir a minha leitura pela palavra. Por quê? Porque Deus quer falar diretamente comigo. Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos ter um relacionamento direto com Deus. Irmãos, hoje, se você for no ChatGPT ou na inteligência da Google, a Gemini, se você for lá e pedir para o seu aplicativo lá no WhatsApp, faça uma oração por mim, ele vai fazer. Ele vai fazer, Senhor Jesus, abençoa. Você tem que explicar que você é crente, senão ele vai fazer oração de qualquer jeito. Mas ele vai fazer uma oração por você. O aplicativo, a máquina vai fazer isso por você. Nós vivemos dias em que essas coisas acontecem, mas não foi para isso que Deus nos chamou. O Senhor não nos chamou para receber as orações do ChatGPT. Mas o Senhor nos chamou para nós mesmos dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a sua presença em oração. Nós perdemos a visão quando nós viemos ao templo apenas para ver os amigos. É importante ver os amigos no templo? Claro que é. Coisa boa é a gente estar aqui em família de Deus. Coisa boa, se você não tem laços profundos de amizade, esse é um excelente lugar para que você possa ter laços profundos de amizade. Mas a gente não vem no templo somente para isso. É ruim, irmãos, quando nós viemos no templo apenas para trabalhar. Apenas para trabalhar. Pensa comigo na parábola do filho pródigo. A gente chama a parábola de parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, Jesus está respondendo ali aos fariseus, os doutores da lei. Então, Jesus está propondo uma resposta ao filho mais velho, não ao pródigo. E é assim que Jesus começa a desenvolver aquela parábola. Jesus ele vai dizendo que o jovem foi embora, pediu metade ou pediu parte da sua parte da herança, gastou tudo dissolutamente. É dizer, ele gastou com prostituta, gastou com o jogo do tigrinho, gastou com tudo que não prestava. Dissolutamente. Depois que ele ficou pobre, durinho, ele voltou para a casa do pai dele e falou, pai, ele falou, vou pedir para o meu pai me contratar como um diarista, como um jornaleiro, como aquele que trabalha fazendo jornadas, porque eu não preciso nem do lugar de filho, eu só preciso ser um jornaleiro, porque a situação que está complicada. Quando o pai vê aquele menino no caminho, o pai corre na direção. Então, não é o filho que volta somente, é o pai que também vai de encontro ao filho. Esse pai abraça o filho, não deixa nem o menino falar, e fala, traz um anel, traz uma sandália, traz roupa, porque é meu filho. É assim que Deus trata a gente. O pai pegou o filho e levou até a casa, mandou matar um bezerro, fazer um churrasco, para celebrar que aquele menino tinha chegado de volta em casa. Você conhece a história, sabe que o irmão mais velho estava trabalhando, e quando ele chega e vê aquele barulho de festa, o irmão mais velho pergunta o que aconteceu. Os servos dizem, olha, foi o seu irmão que voltou, seu pai ficou alegre, mandou fazer um churrasco. O filho mais velho ficou com raiva. E é nesse ponto que eu queria que você se concentrasse. O filho mais velho virou para o pai, é a Bíblia que diz isso, falou assim, eu trabalho para você como um escravo. E você nunca me deu um bichinho, um cordeirinho para eu fazer um churrasco. Agora volta esse aí, teu filho. Você mata bezerro para ele, ele gastou tudo. Em vez de botar ele de disciplina, de castigo, em vez de excluir ele, de proibir ele de tomar ceia, em vez de fazer alguma coisa assim, você faz um churrasco para ele. O pai sabiamente responde, filho, tudo que eu tenho é teu. Agora era justo que nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Amém? Lembraram? Vamos voltar para o recorte, para o detalhe. Eu trabalhava para você como um escravo. Irmãos, quantas vezes nós viemos para a igreja, trabalhamos para o Senhor, pensando que o Senhor é uma espécie de patrão, é uma espécie de feitor, é uma espécie de pessoa que está atrás de nós para nos punir. Quantas vezes nós viemos para a igreja e fazemos tantas coisas, e aí é um perigo para nós que gostamos de trabalhar na igreja, para nós que gostamos de nos envolver com a igreja, assim como eu, desde criança eu sou assim. A gente gosta de estar no templo, a gente gosta de estar na casa do Senhor, mas quantas vezes a gente perde a oportunidade de estarmos à mesa do Senhor? A gente se vê como um escravo diante de Deus,
A gente se vê como alguém que trabalha e que por isso merece um bezerro para fazer um churrasco. Enquanto você está pedindo bezerro para fazer o churrasco, o Pai está te chamando para sentar na mesa. O Pai está te chamando para ouvir as palavras dEle, para receber misericórdia, perdão, graça, restauração. Ser desafiado a viver uma vida nova. Irmãos, é claro que no serviço do meu rei eu sou feliz, abençoado. Tudo que tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei. Minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Mas essa consciência cantada não pode ser confundida por ativismo religioso. Quanto tempo tem que você não presta culto a Deus? Eu não estou perguntando quanto tempo tem que você não entra na casa de Deus. Eu estou perguntando quanto tempo tem que você verdadeiramente não presta culto a Deus, que você não ergue suas mãos em adoração, que as suas palavras de amor a Jesus não saltam no seu coração e passam pelos seus lábios. Quanto tempo tem que você não é tocado por aquela presença gloriosa que um dia já te tocou, por aquele fogo que arde dentro de um peito que um dia já ardeu. O Senhor não te chamou para ser escravo, o Senhor te chamou para ser filho, filho sentado na mesa. E quando nós perdemos a visão de que somos filhos, o inimigo consegue tirar a nossa visão. O inimigo consegue nos cegar. Eu e você não devemos deixar que o inimigo de nossas vidas roube a nossa visão, tire o nosso olho direito, mas nós devemos permanecer firmes em frente. Saul, ele se indignou com o que aconteceu. Ele ficou revoltado com o que aconteceu. Saul, na verdade, ele usou o seu conhecimento histórico como estratégia para começar uma guerra. Ele sabia que o povo de Jabes de Gileade tinha sido o único povo que não havia se revoltado contra os benjamitas, tribo de Saul, quando todo Israel foi guerrear contra os benjamitas. Se você quiser saber por quê, você depois me pergunta, ou depois você lê a Bíblia, que é melhor. Mas todo Israel saiu para guerrear contra os benjamitas, menos Jabes de Gileade. Eu vou falar. Naquela situação, o levita tinha tido sua mulher violentada por uma noite toda, e ele pegou um cutelo, uma faca, e cortou em partes o corpo daquela mulher e mandou cada pedaço para uma das tribos de Israel. Mas Jabes de Gileade não foi para a luta. Jabes de Gileade ficou. E por isso, o próprio povo de Israel depois raptou as mulheres de Jabes de Gileade. Matou os homens, raptou aquelas mulheres para entregar para os benjamitas que haviam sido dizimados. Jabes de Gileade não foi contra a tribo de Saul. Talvez Saul fosse até descendente de alguma mulher que veio de Jabes de Gileade. Ele tinha isso no coração dele. A estratégia que Saul usa é a mesma que o levita usa em Juízes. Ele corta o boi em pedaços, manda um pedaço para cada tribo e diz assim: olha, quem não vier para defender Jabes de Gileade, quem não vier, Saul e Samuel vão fazer isso com seus bois. Saul, ele não vai para a guerra apenas com a cara e com a coragem. Uma vez uma pessoa queria vender um carro, mas aquela pessoa que ia vender o carro, ela não sabia nenhuma informação sobre o carro que ela ia vender, não estudou nada. E aí o outro perguntava, falava, mas esse carro tem quantos quilômetros? Eu não sei. Esse carro tem, ele já foi de Uber? A pessoa, não sei. A pessoa não sabia nada, mas a pessoa tinha eloquência, sabia falar. Então ela tinha a veia de vendedor, mas não conhecia o produto que estava vendendo. Às vezes a gente vai para a guerra, porque nós estamos em guerra, às vezes a gente vai para a guerra sem estratégia, só na força do nosso braço, só na nossa eloquência. Não foi isso que Saul fez. Ele faz uma convocação que não poderia ser rejeitada pelo povo de Israel, porque ele consegue envolver aquele povo emocionalmente naquela batalha. O povo vai, e quando ele chega naquela batalha, quando ele chega diante daquela batalha, ele chama o povo, e ele mais uma vez usa de estratégia. Versões da Bíblia Sagrada falam que na alta madrugada, ele disse, amanhã à tarde vai haver livramento. Jabes de Gileade se prepara para a batalha, como vimos. E o povo vai para a guerra, só que Saul diz amanhã à tarde, só que a batalha começa de manhã, alta madrugada. Horário compreendido entre 2 e 6 da manhã. Horário de maior período de sono. A Bíblia diz que Saul separa o exército em 3.
Comentaristas dizem que ele faz 3 ataques diferentes. Ele faz ataques cirúrgicos. Ele não vai com todo mundo gritando com a espada na mão, gritando, uê! Não, ele ataca um pouco aqui, ataca um pouco ali, e no horário de maior calor do dia, ele dizima o exército amonita. Irmãos, para que nós possamos vencer na vida cristã, é necessário que nós não percamos a visão que Deus tem nos dado. É necessário que nós protejamos os nossos olhos direitos. E qual a visão que Deus nos deu, pastor? Particularmente, irmãos, eu quero dizer que Deus deu uma visão à nossa igreja. Sim, nós estamos firmados num tripé. Esse tripé é a grande celebração. É esse momento que nós participamos aqui. Não deixe de congregar, não deixe de participar, não deixe de vir ao culto. Muitas vezes, muitas coisas vão tentar tirar da presença de Deus, ou tirar a sua vontade de estar aqui. Seu marido não vai querer vir, sua esposa não vai querer vir, seu filho não vai querer vir, mas vem. Vem, porque é justamente quando você vem, que você ouve a voz de Deus. A comunhão que nós temos aqui é diferente do momento que você vive em casa. Porque é no meio da comunhão que o Senhor ordena bênçãos. Hoje tem 2 ou 3 reunidos, Ele ali se faz presente, e se faz presente de maneira especial. Então venha, não abandone o estar presente na congregação. Segundo, estude a palavra de Deus. Seja alguém que ame a escola bíblica dominical, ame a EBD, invista na EBD, estude as revistas. Irmão, tem gente que recebe revista e coloca a revista na estante e nunca lê. A gente está correndo atrás disso, hein? E está querendo diminuir esse movimento aí, porque senão é dinheiro jogado fora. Estude a palavra, estude a revista, vem para a EBD com vontade, com sede, com fome de aprender, porque Deus tem muita coisa para te ensinar. Se você não é membro, vem para a classe dos novos membros, vai começar em julho, antecipei, tem um pessoal me pressionando, pastor, quero ser membro, não vai mais em agosto, agora vai ser em julho. Tudo bem, vamos começar a nova classe, pode me procurar que a gente já está fazendo as inscrições, mas vem para a EBD. Terceiro, participa de um grupo pequeno. É esse o lugar onde Deus nos tem dado mais vidas. Aqui na nossa igreja a gente tem grupo liderado que é só de homem, grupo que é só de mulher, grupo que tem homem e mulher junto, grupo que é só de adolescente, grupo que tem grupo de tudo quanto é jeito. Só não tem um grupo pet ainda, que o pessoal leva o cachorro. Não tem esse ainda, mas tem grupo de tudo quanto é jeito. Irmão, se envolva, porque para conquistarmos é necessário que tenhamos estratégias. Na nossa vida pessoal, para que nós tenhamos a nossa visão protegida, é necessário que nós investamos tempo na leitura da palavra. Porque é através da palavra que nós conseguimos ouvir a direção do Espírito Santo. É necessário que nós coloquemos em prática aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Irmão, seu ouvido não é ouvido de mercador, não é para entrar por um lado e sair pelo outro. Pastor, músico, pessoa que dirige ofertório, pessoa que dirige oração, todas essas pessoas do púlpito são instrumentos na mão de Deus para te mostrar alguma área errada da sua vida. É tempo de corrigir, é tempo de mudar. O Senhor nos chama para um conserto, o Senhor nos chama para uma restauração. Então você está ouvindo a voz de Deus através da devoção, através do púlpito, através do rádio. Acate a voz do Senhor. Irmãos, Jesus é um cavalheiro. Cavalheiro. Jesus, quando você faz alguma coisa errada, ele chega no teu ouvido e fala assim: está errado, muda. Aí você é teimoso, não quer ouvir. Ele fala primeiro no teu ouvido. Depois, quando você abre a Bíblia, ele fala de novo: está errado, muda. Falou no teu ouvido primeiro, depois falou na Bíblia. Você é teimoso, não quer ouvir, mas você veio para a igreja. Aí ele usa até o pastor para falar para você: está errado, muda. Às vezes o pastor fala coisa para você que parece que ele conhece a sua vida e não conhece. Aí Jesus fala: está errado, muda do púlpito, está vendo que está aumentando a esfera. Tem horas que Deus usa até gente da rua, que você não conhece, fala assim: irmão, tem uma coisa para te falar, está errado, muda. Está aumentando, está vendo? Jesus é cavalheiro, é educado, ele queria corrigir aqui no pé do teu ouvido, primeiro, ali só você e ele. Não quer te expor, Jesus não quer expor ninguém, ele quer te restaurar, mas à medida que a gente não ouve a voz de Deus, nós nos colocamos num lugar de exposição. Então esse tempo é um tempo de mudança, esse tempo é um tempo de transformação.
Mantenha a sua visão protegida. A visão, ela determina a velocidade da onde você vai chegar, ou a velocidade em que você vai chegar aos seus objetivos. A visão não é uma ilusão, a visão é uma realidade. Na visão, o Senhor nos dá estratégia para continuarmos vivendo uma vida de relacionamento profundo com Ele. Na visão, o Senhor nos traz livramento. O Senhor traz livramento sobre as nossas vidas. O texto termina: Saul vence Naás. A visão vence a serpente. A Bíblia nos ensina lá no Novo Testamento, Romanos 16, 19, seja excelente para o bem, inocente para o mal, e em breve o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder sobre os vossos pés. Se você obedecer a Deus, se você caminhar de acordo com a vontade de Deus, se nós fizermos assim, em breve o Deus de paz esmagará Satanás, aquela antiga serpente, com o seu poder sobre os nossos pés. Mas é necessário que vivamos uma vida que glorifique ao Senhor, direcionada pelo Espírito Santo, que proteja o nosso relacionamento com Deus, e que à medida que ouvirmos a voz de Deus, sejamos obedientes para colocar em prática aquilo que Ele tem trazido aos nossos corações. Amém? Meu irmão, minha irmã, meu desejo é que Deus abençoe grandemente sua vida, sabe? Eu quero que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de Deus, uma semana em que o seu semblante possa chegar em casa diferente, brilhando na vida dos seus parentes, dos seus amigos. Eu quero que seus filhos digam para vocês assim: o pai tem alguma coisa diferente, mãe tem alguma coisa diferente, que seu vizinho diga algo assim para você também, porque Jesus quer fazer uma obra maravilhosa através da sua vida, na sua igreja, na sua comunidade de fé, em todos aqueles que te cercam. Mas para isso é necessário que nós sejamos obedientes ao nosso Deus. Por favor, vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é aquele que nos dá visão. O Senhor é aquele que tem nos protegido da ação da serpente, de Naás, do inimigo. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ter um posicionamento correto, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, Senhor. Ó Deus, que nós possamos usar das armas espirituais, das estratégias que o Senhor coloca nos nossos corações, para que a nossa igreja possa ter um alcance ainda maior, possa alcançar, penetrar casas desse bairro, ó Deus, da circunvizinhança, Pai, que anteriormente nós não conseguiríamos alcançar. Senhor, mas toma também as nossas vidas, Pai, como indivíduos, para que nós possamos proteger o tempo da leitura da palavra, o tempo da oração, e à medida que a Tua voz é revelada a nós, Senhor, que possamos obedecê-la. Uma antiga canção, Senhor, dizia assim: manifesta o Teu perdão e o Teu poder, e assim vamos te adorar para sempre. Senhor, manifesta o Teu perdão sobre os nossos pecados, sobre as nossas vidas, mas manifesta também o Teu poder sobre nós, para que nós possamos andar em vitória, andar em obediência, andar em conformidade com a Tua vontade, com a Tua palavra. Senhor, essa é a nossa oração. Dá uma semana abençoada para o Teu povo, dá uma semana de vitória, uma semana de livramento, uma semana de ação sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos e das suas filhas. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a igreja do Senhor aqui em Marechal Hermes e espalhada em toda a face da terra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.